pessoal, tudo bom? Professor Gabriel com mais uma aula de noção de funções por meio de conjuntos. Isso mesmo, vamos estudar funções. Vamos lá, pessoal, deixa eu colocar do lado aqui. Deixa eu minimizar aqui, é melhor. Beleza. A noção de função por meio de conjuntos. Vamos agora estudar essa mesma noção de função usando a nomenclatura de conjuntos. Considere estes exemplos. Observe os conjuntos A e B, relacionados da seguinte maneira, em que A, temos aqui o elemento A, que é o conjunto A, tá, pessoal? Conjunto A, temos o número -2, -1, 0, 1 e 2. Legal. Esse número aqui, esse conjunto aqui se chama conjunto A. Alguns números inteiros em B, eles estão ligados da seguinte maneira, com alguns números aqui, não são todos, tem alguns que não estão ligados, mas não tem problema, desde que cada um tenha o seu parzinho aqui, né? Podemos associar cada elemento de A ao triplo do elemento de B. Ele está falando, pessoal, que a gente pode associar o elemento de A com cada um do outro lado, só que o triplo. Ele ordenou, ele deu uma lei da função aqui, que é o triplo. Na verdade, ele só escreveu, né? A lei da função ficaria assim, 3 vezes x, onde o A, esse nosso A aqui, são todos os elementos em x. Veja que ele colocou aqui, elemento x, tá? Então, aqui é todo mundo que é x. E aqui seria a nossa imagem, que seria o conjunto y, que seria o conjunto b, na verdade. Então, temos a função assim, Aqui é a lei da função. Tá ok, pessoal? A lei da função é uma regra. E aqui ele falou, né? Ele escreveu aqui, podemos associar cada elemento de A ao triplo do elemento de B. Então, aqui está o triplo do elemento. Então, como assim? Então, quer dizer que se eu pego -2 e coloco aqui, vai ficar -2. Vamos lá, temos 3 vezes -2. Vai ficar 3 vezes 2, 6. E menos vezes mais, menos. Veja lá, está o -6. Agora, vamos pegar o -1. -1 vezes 3 é 3, veja, e negativo. Agora o zero, nós multiplicamos o 3 por 0, ele é cancelado, né? Porque o 0 anula quando é uma multiplicação. Então, 3 vezes 0 é 0. Ou você tem 3 vezes 0 reais. Então, você não tem nada, não tem nenhum dinheiro. Então, por isso que deu 0, 0. Agora, 1, vamos lá. 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Aí ele associa o 1 com o 3 e é a mesma coisa o 2 com o 6. Bom, a lei da função é essa, porque estava escrito aqui, né? A gente já consegue deduzir o que é. Então, isso daqui, pessoal, é o início de uma função. Vamos ver o que tem mais, o que nos espera aqui, né? Lembrando que essa é uma aula de explicação, tá, pessoal? Função, vai ter um exercíciozinho, vou fazer com vocês. Função. Note que todos os elementos de A têm correspondência em B. A cada elemento de A corresponde um único elemento de B. Neste caso, temos uma função de A em B. Isso aqui, gente, é a lei da função aqui, é do que eu fiz anteriormente, tá? Cadê? Anteriormente aqui, Foi a mesma função, y igual a 3x. E ele falou que associa cada elemento de A. Então, pessoal, sempre todo mundo do A precisa ter um parzinho com B. O B pode ter até alguns aqui sobressalentes, aqui tem alguns que não tem parzinhos, mas aqui não tem problema. O que tem problema é o x. Se aqui não tiver parzinho para o outro lado, ele não é uma função. Veja, temos uma função, ficou até em negrito, eu até grifei também. Agora veja um exemplo que acontece aqui que não é uma função, não temos uma função de A em B. Ele é qualquer coisa, mas não é uma função. Vamos lá. Veja outros exemplos de situações com conjuntos.
Dado o conjunto A, ó, o conjunto A é o 0 e o 4. Tá aqui, ó, o 0 e o 4. E B, 2, 3 e 5. Relacionamos A em B, ó, relacionou. Só que o nosso A, o nosso X aqui, o 0 tem 3. Ele tem 3 números e isso não pode acontecer. Veja aqui porque, ó, vamos lá. Isso daqui é uma regra, na verdade, né? Ó. Relacionamos A em B em seguinte maneira. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Neste caso, não temos uma função, pois os elementos de A, aqui é a explicação, correspondem a 3 elementos de B, o 2, o 3 e o 5. Pois o 0 é menor que 2, o 0 é menor que 3, o 0 é menor que 5. É porque aqui ele falou, né, que queria um número menor. E não apenas um único elemento em B. Então, peraí. Veja aqui, gente. Sempre o que ele está dizendo é que isso aqui não é uma função. Então, ó, esse aqui não é isso que eu estou grifando aqui, tá, gente? Ó, isso daqui não é função. Não é função. A gente vai treinar, vai ter exercícios explicando isso para vocês gravarem isso mais fácil, tá? Por enquanto, aceita que dói menos. Pessoal, ó, aceita que o X não pode ter mais de um parzinho, tá? Ó, ele tem 3 aqui, não, isso não pode acontecer. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Ó, tem aqui, não é função também. Veja um caso que eu falei. Tá vendo que esses aqui estão sobrando? Nesse daqui, sobraram 2 números. Não pode sobrar número. Se sobrou número em X... Opa, desculpa. Como eu falei, X não pode ficar faltando parzinho. O Y até pode, mas o X não pode. Então, isso daqui não é uma função. Ó. Não é função. Não temos uma função. Vamos ver outro caso aqui. Aqui está falando que tem uma função, mas vamos ver o motivo. Para a gente tentar entender quando é e quando não é uma função. Temos o conjunto A, temos o conjunto B, e a correspondência entre A e B é dada pela fórmula x², tá, gente? Ó, a fórmula é x², com x pertencente a A e y pertencente a B. Todos os elementos de A têm correspondência de B. A cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Assim, para esses conjuntos, e a correspondência expressa pela fórmula y igual a x², temos uma função. Veja, o menos 1, ele tem um único elemento aqui, tá? O menos 1. Ele não tem 2, o menos 1, tá vendo? Só tem 1. Aqui você vê que veja que o 1, ele no y, ele tem 2. Ele tem o menos 1 e tem o 1. Mas isso pode, tá? Isso pode. Quem não pode ter 2 é o x, mas o y pode ter 2. Tá bom, gente? O y pode ter 2. Veja aqui, ó, vamos resolver aqui x². Ó, y é igual a x². Essa é a fórmula. Vamos colocar 2 aqui, ó. 2 menos 2. Vai ficar y igual a menos 2 elevado a... Não é... Eu coloquei a menos 2, tá? A 2, tá, gente? Mas não é a 2, é a quarta. É muito fácil de fazer essa conta, tá, pessoal? É só multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, assim, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Tá? Então, isso aqui é igual a 16. E, ó, menos vezes menos mais. Mais vezes menos, menos. E menos vezes menos, mais. Então, aqui é um 16 positivo. O menos 2 é igual a 16 mesmo. Então, ó, veja que o y deu igual a 16. Ó, y igual a 16. Porque a gente substitui o x aqui, não. Aqui é a casinha do x e aqui é a casinha do y. Beleza. Temos aqui a respostinha do menos 2. Mas o 2 aqui também tem 16. Lembrando que o x só tem um 16. Esse outro x tem também 16.
mas o x não tem outro número, tá? Ele não pode ter outro y. Aí já entra naquele caso de não função. Mas aqui ele é uma função, porque o y pode ter 2. O 16 tem o menos 2 e tem o 2. Veja que é a mesma coisa, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 16. E é tudo positivo, então o 2 também dá 16. Mesma coisa o menos 1, a menos 1 a quarta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Todo número vezes o 1 é ele mesmo, no caso. Então deu 1 aqui. O 0 elevado a quarta é 0 também. O 1 elevado à quarta também é 1. E temos esses números que sobraram. Veja, esse aqui sobrou e esse aqui sobrou. Mas, como eu falei, pode sobrar no y, não pode sobrar no x. Se vocês souberem dessas regrinhas, vocês sabem o que é uma função e o que não é. Provavelmente nos exercícios, quando vocês estiverem praticando, vocês vão perceber isso. Tem exercício assim, explique qual é uma função e qual não é. Aí vocês vão voltar aqui para dar uma olhada e ver isso daqui. Eu vou pegar esse material, depois eu passo para vocês, tá bom? Para vocês terem em mãos. Vamos lá. Definição e notação. Como que é uma notação? Vamos lá, gente. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é dada pela regra indicada associada a cada elemento de x pertencente a um único elemento de y pertencente a B. Usamos a seguinte notação. Veja, seguinte notação aqui, ó. Isso daqui aparece nas perguntas, tá, do Enem, ó. A função, dois pontinhos, de A em B. Lê assim, ó, lemos função, f é uma função de A em B. É isso aqui que está falando, essa setinha é um sinal de implicação. Então quer dizer o quê? A função se transforma de x de A em y de B, que a gente já sabe. O A sempre é o x, o B sempre é o y. Ou seja, a função, lemos função, é uma função de x em y. Escreva assim, a y é igual a f de x. Isso daqui, pessoal, é uma notação assim, ó. Y, ele é a mesma coisa que o f de x, tá, pessoal? A gente só está trocando aqui aquele y do plano cartesiano para f de x, tá bom? A gente vai usar bastante o plano cartesiano também para fazer gráficos mas na frente, mas vamos aprender o que é função primeiro. Então, eu estou falando que é igual, tá, gente? Isso daqui é igual. É como se eu fizesse assim, ó. Y, lá aquele primeiro exercício que a gente fez, ó. Y é igual a 3x. Lembra disso? Primeiro exercício que a gente fez ali em cima. Agora a gente pode escrever assim, ó. Eu não vou falar que, digamos que 70% dos exercícios virão com esta notação aqui, tá? Ó, f de x é igual a 3x. É a mesma coisa, tá? Só que, ó, veja que é igual, ó. É a mesma coisa. Mas alguns ainda virão dessa forma, tá? Mas 70% dos exercícios de Enem, ele sempre vem com essa notação. Por isso que aqui está falando de notação. Notação é uma maneira de escrever alguma coisa. E aqui temos também, aqui pelo conjunto, né? Porque tem um conjunto aqui se chama diagrama, tá, gente? Isso aqui é um diagrama. Quem criou isso aqui foi um cara chamado Venn. Aí chama diagrama de Venn, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Valor de uma função. Opa, ó, isso aqui, gente, é um exemplo, tá? O nosso vídeo já está acabando, já tem 13 minutos, mas é um exemplo de função. Vamos usar como algo que... Porque função é uma das matérias que eu mais gosto, falar a verdade. Deixa eu até ver se eu estou aqui para mostrar meu rosto aqui para vocês, né? Então, função é uma das matérias que eu mais gosto. Por quê? Tá com um delayzinho, deixa eu minimizar então. É uma das matérias que eu mais gosto, porque o que acontece? A gente pode usar vários exemplos do cotidiano da gente para poder calcular e saber, né, o que é uma função, para que serve. No caso aqui, ó, em uma papelaria, cada caderno custa R$ 6,50. Observe a tabela e o diagrama. Então temos uma tabela aqui, ó, certo? Uma tabelinha aqui, temos o diagrama aqui. Relacionam o número x de cadernos e o preço y a pagar por elas. Então, peraí, cada caderno custa 6.
X é o número de cadernos, então aqui é o número de cadernos. Aqui é um caderno, 2 cadernos, 3 cadernos, 4 cadernos. E aqui é o reais, ó. Veja que a gente pode colocar reais. Então, aqui é a quantidade de cadernos e aqui é o reais. Um caderno custa R$ 6,50. Perfeito. 2 cadernos é o dobro, né? O dobro. 6,50. 6 mais 6 é 12. 50 mais 50 centavos é R$1. Então, logo dá R$13. Então, 2 cadernos é R$13. 3 cadernos, R$19,50. 4 cadernos, R$26. E aí vai. Então, ele fez aqui um diagrama. Para cada um, existe um. Veja que os que sobraram. Sobraram alguns aqui, mas é porque o caderno em si custa R$6,50. Ele colocou 5 aqui de bobo. Mas existe R$5, não existe? Existe o 6, existe o 7, existe o 8. Mas por isso que eu estou falando, gente. O Y não importa. O importa é o X. Para cada X existe um elemento em Y. Por isso que tinha R$15 aqui, mas por que não tem R$15? Porque o caderno custa R$6,50 e não vai bater, né? Ou dá 13, porque quando você vai comprar um caderno, você compra 2 ou 3, né? Ó. Um vai custar 13 e o outro vai custar 19. Isso, 2 cadernos e 3 cadernos. Então aqui, pessoal, é um exemplo, tá? Ó, e ele fala o seguinte: observe que o preço a pagar é dado pela função do número de cadernos comprados. Nesse exemplo, o preço a pagar é a variável independente. Pessoal, vamos lá, atenção. X é a variável independente. Sempre X é a independente, ó. X é a independente, ó. Variável independente. X é sempre a independente. E a dependente é quem? Dependente é o Y. Dependente. Independente é quem não precisa do outro. Por exemplo, o Y não precisa. Quem sempre manda é o Y. Por exemplo, eu quero um caderno, 2 cadernos. Se eu quisesse colocar 5 cadernos aqui, ó. Então, se eu coloco 5, tem aqui, né? Ó, quanto que seria aqui? Teria que ter um 32 aqui, ó. 32 e 50 aqui dentro. Então, esse 5 bateria com esse 32 aqui que eu coloquei aqui. Que parece um 31, mas é um 32. Por quê? Porque é o seguinte: quem manda é o X, então ele é independente. E quem obedece é o Y, tá? Porque ele depende de quem? O Y depende de quem? Da quantidade de cadernos. Então veja que variável dependente é quem depende, é o Y. E variável independente é o X, que manda. Então tá até aqui, né? Ó. Preço a pagar é o f de x. 6,50 é o preço fixo dele, de cada um, né? Ó. É o preço fixo, não, o preço variável, na verdade. E aqui é o número de cadernos, ó. X é o número de caderno, Y é o preço a pagar. Então a gente vai fazer uma fórmula assim, ó. F de x é igual a 6,50. Essa é a fórmula da função. Ó, qualquer valor que eu coloque aqui, ele vai me dar uma resposta. Por exemplo, se é 6,50, 6,5, se eu colocar um caderno, veja, eu quero um caderno. Eu vou escrever, ó. Eu vou escrever aqui dentro, ó, eu quero 1. X igual a 1. Aí eu vou lá e coloco lá 6,50 vezes 1. Vezes 1 é ele mesmo. É 6,50. E assim sucessivamente. Vamos ver aqui uma coisa então. Vou colocar um número bem grandão. Eu quero um F. Eu sou empresário e eu compro muitos cadernos para revender. Eu vou comprar 90 cadernos. Comprar 90 cadernos. Vai ser F de 90. Cada caderno custa 6,50. E quanto que vai ser X? X vai ser o 90 vezes 90. Então, quanto que eu vou pagar quando o X é 90 aqui, ó? Quantos reais eu vou pagar por esses 90 livros? Vou pegar o meu amigo calculador aqui. E eu faço, ó, 6,5 vezes 90. Eu tô fazendo na calculadora, gente, para não ter que armar a conta e fazer.
585 eu vou pagar reais, tá? Então é assim que se faz um exercício desse, tá bom? Veja que ele colocou um exemplo, ó, f de 5. Olha onde ele colocou o 5 aqui, ó. Ele quer o f de 5. Quanto? Ele quer 5 cadernos. Quanto custa cada caderno? Você está lá sempre com esse preço de 6,50, porque o preço é isso aqui. Vezes 5, 32,50. Veja como está na tabelinha. Pessoal, essa tabelinha também é possível fazer em um gráfico, tá? No plano cartesiano. Vai ser provavelmente na nossa terceira aula ou na nossa segunda aula, talvez na próxima aula. Eu estou programando aqui para vocês. Eu tenho esses exercícios aqui, né? Para vocês praticarem o que é uma função. Então, vocês façam o seguinte: dá um pause no vídeo, tentem fazer a respeito deste exercício aqui, do caderno, tá? É a continuação. Por exemplo, ó, considerando os exemplos da página anterior, responda aos itens. Qual é o preço de 10 cadernos? Eu quero saber. Quanto que custa? Vocês vão usar aquela mesma fórmula. É o F de 10, agora, né, que é 10 cadernos, com X, aí você vai igual a 6, né, 6,50 vezes X. Só que o X agora não é mais X, é quem? É 10, você substitui lá por 10. Aí você consegue fazer esse exercício, é só multiplicar por 10. Na B, quantos cadernos podem ser comprados com R$ 78,00? Opa, e agora? Ferrou. Você tem R$ 78,00. Quantos cadernos a gente pode comprar? Então você vai ter que fazer, gente, assim, ó. Aumentar essa tabelinha. Você vai aumentando até chegar os R$ 78,00 aqui. Onde, quando você chegar no seu próximo do seu 78, você vai saber a quantidade que você pode comprar. A gente já sabe que 7 é isso. Vamos para o próximo, o 8, depois o 9, apesar que o 10 a gente já fez. A gente vai ver se chega perto ou não. Na 23, complete as seguintes igualdades, ainda considerando a situação anterior, quer dizer, o exercício lá de cima. Ele quer o f de 9, o f de 1, ele quer quando é R$13,00. E aqui tem exercício de diagrama para saber se é uma função ou não. Você fala sim ou não. Ó. Quais desses diagramas representam uma função de A em B? Ó, pessoal, esses exercícios eu vou colocar para vocês na atividade, tá? Então, é bom praticar já antes para vocês saberem fazer. Então, até a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau, pessoal!